noite, igreja, graça e paz, amém? Aleluia. Irmãos, hoje de manhã nós ouvimos sobre isso. O Ramon falou de novo sobre a questão da gente ter uma creche para cuidar. E de manhã eu falei isso e vou falar de novo para vocês aqui. Há mais ou menos uns 2 meses, eu acho, atrás, eu estava saindo da minha casa e eu estava com esse pensamento. Falei, Deus, é uma promessa do Senhor e nós estamos abertos para isso. E o Espírito Santo falou para mim, falou assim: Lúcio, eu já estou construindo essa creche. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, amém, Senhor, eu creio. Mas a gente crê sim, a gente crê descrendo, né? Eu falei, amém, Senhor. Estou igual a Marta, lá, a irmã de Lázaro, né? Eu sei que o Senhor vai voltar depois da ressurreição. Mas aí eu fui no IFTM. A Carol estava concluindo os processos lá e era a última vez que eu estava indo lá. E na volta, quando eu estava voltando, eu passei ali pelo Novo Tempo 2. E eu passei ali várias vezes já na minha vida ali, levando a Carol, buscando muitas vezes durante os estudos dela no IFTM. E nunca tinha queimado o meu coração como queimou naquele dia. Quando eu passei pelo Novo Tempo 2, quase que eu parei o carro, de tanto que o meu coração queimou. Eu olhei para o lado direito e lá está sendo construída uma creche. E o Espírito Santo falou para mim, é aqui. Eu vou entregar essa creche para vocês cuidarem. Irmão, eu não sei que dia que vai ser não, mas para mim já está acontecendo. E talvez você está aqui e fala assim, nossa, esse pastor é doido demais. Com que jeito? Como que vocês vão tomar conta de uma creche? Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que eu sirvo entregou um estilingue e 5 pedras na mão de um menino que derrubou um gigante. Ele entregou um cajado na mão de um homem de 80 anos e abriu o mar vermelho para o povo passar. Ele entregou um chofar na mão de um povo e as muralhas de Jericó vieram abaixo. Eu sirvo esse Deus. Por isso eu creio. Por isso eu creio. Eu tenho certeza do que Deus vai fazer, irmão. Tenho certeza. Assim como eu tenho certeza de que Ele está aqui. Eu tenho certeza que Ele está aqui. A gente tem vivido um tempo, amados, que está até engraçado. Porque a gente deixou de querer os presentes de Deus e optou pela melhor parte. Nós queremos a presença do Senhor. Porque na presença dEle os presentes vêm junto. Mas os presentes pouco importa para quem realmente entendeu o que significa estar na presença do Senhor. Por isso essa noite eu queria te convidar a abrir o teu coração e a tua mente para que você possa de verdade entender quem Ele é. Para que você possa sentir, como eu disse aqui hoje de manhã, eu tenho buscado tanta intimidade com o Senhor nesses últimos meses, que de verdade, irmão, tem gente que vai falar, muita gente vai falar, não, já está falando heresia, irmão, é eu e Deus. Eu sinto o cheiro dele quando Ele chega. Eu sei quando Ele está chegando. Hoje aqui durante o louvor eu já sei que Ele está por aqui. E a gente está só na expectativa aqui do que Ele quer fazer. E deixar Ele à vontade para fazer. Por isso eu queria compartilhar com vocês uma palavra que fala muito no meu coração. Eu queria falar com vocês hoje sobre adoradores. Não sobre adoração, mas sobre adoradores. Porque a Bíblia diz que Deus procura adoradores, não diz que Deus procura adoração. Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Porque quem adora a Deus em espírito e em verdade não está procurando os presentes de Deus, está procurando a presença dEle para que Ele seja adorado. Existe uma grande diferença entre você querer elaborar uma adoração para que Deus te favoreça e você de verdade entender que você é um adorador por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode te dar. Nós precisamos definitivamente entrar nesse ambiente. Está tudo pronto, irmão. Não falta mais nada. Os campos estão brancos. Não falta nada. Talvez você diz, não falta mais um tempo, falta mais maturidade, irmão. Não falta nada. Jesus disse, vocês dizem que ainda falta 4 meses. Porém eu vos digo, olhem para os campos estão brancos. Jesus estava dizendo, a colheita está pronta, é vocês que não estão entendendo o tempo.
Nós estamos sempre vivendo um cristianismo que às vezes nos arremete para o passado ou nos arremete para o futuro. Nós vivemos um cristianismo que nos revela o Cristo que fez milagres, que nos revela o Cristo que libertou, que nos revela o Deus que tirou o povo do Egito, e estamos projetando a igreja para o futuro, para quando Cristo vier, para quando o povo se arrependa. Estamos esquecendo que Jesus está presente hoje. Jesus está entre nós. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Ele está no meio de nós. E precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes Ele está caminhando conosco e por nossa ignorância, nossa incredulidade, não estamos reconhecendo Jesus. 2 discípulos de Jesus, quando estavam indo para Emaús, Jesus tinha sido crucificado, no terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele próprio estava andando com os 2 discípulos que estavam indo para a direção contrária. Ele caminhando com os discípulos, e eles não o reconheceram. Porque eram incrédulos, porque não reconheciam aquilo que Jesus de verdade veio fazer. Eles tinham expectativa de que Jesus de Nazaré seria aquele que ia libertar eles da opressão que eles estavam vivendo na sua humanidade. Mas a proposta de Deus sempre foi: eu vim salvar vocês para a eternidade. Por isso, às vezes ficamos cegos. Jesus caminhando conosco, nos impelindo, nos empurrando, nos apontando a direção para a eternidade, e a gente preocupado com aquilo que Ele pode nos dar, e que em algum momento da nossa vida achamos que porque Ele não deu, então agora Ele deixou de caminhar conosco. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: mesmo você estando indo para o caminho errado, para a direção errada, quando a ordem era fique em Jerusalém, e você resolveu ir para Emaús, ainda assim Ele foi lá onde você estava lá, para dizer para você: volta para onde eu mandei, volta para o lugar da onde eu disse para você não sair. Eu vejo Deus buscar tanta gente de volta, irmão. Você não tem noção dos relatos que a gente escuta. A gente escuta pessoas dizerem assim: pastor, eu conheci a Cristo, e não é há pouco tempo, a maioria é há muitos anos. Tem gente que fala: eu nasci num berço evangélico, pastor. Eu cresci vendo as pessoas se reunirem na minha casa para fazer oração. Eu conheço a Bíblia, pastor. A minha mãe e meu pai, às vezes, na maioria das vezes, são filhos de pastores. Olha, eles são pastores. Mas no momento da minha caminhada, eu desviei, eu fui para o lado errado, eu fui para outro caminho. Eu comecei a querer caminhar com as minhas próprias pernas, eu comecei a querer viver a minha vontade, eu comecei a desacreditar nesse Deus que tanta gente diz que era o gênio da lâmpada. E eu comecei a ir para outro lado. E chegam pessoas em nós e dizem assim: só que um dia. Quando eles dizem assim, só que um dia, aí eu já sei. Só que um dia, pastor, eu estava lá na boate, estava bêbado, embriagado, me prostituindo, pastor. E eu ouvi uma voz no meu ouvido: filho, deu a hora, volta para casa. Volta para casa. Eu não te criei para ficar aí. Eu não te fiz para isso. Já ouvi relatos de pessoas dizer assim: olha, pastor, eu senti desejo de adulterar. Pastor, eu quase cheguei a vias de fato. Eu fui para um motel, pastor. Quando eu abri a porta do quarto para entrar, eu ouvi aquela voz dizendo: sai daí, eu não te criei para isso. Vai cuidar da sua família, da sua esposa. Fui eu que preparei esse casamento para você. E a pessoa largar lá e sair correndo e voltar para casa e dizer: eu não quero isso. Porque mesmo indo para o caminho errado, Jesus ainda não desistiu de nós. Não desistiu de nós. Sabe, irmãos, precisamos aprender a adorar Jesus como verdadeiros adoradores. A adoração que Ele merece, a adoração que Ele procura, não a adoração fabricada. Deixa eu dizer uma coisa para você: avivamento a gente não vai fabricar, irmão. Avivamento nós vamos atrair. Avivamento não é a nossa vontade de realizar desejos pessoais. Avivamento é Deus vindo com a vida dele de novo. É o céu descendo na terra. É a vontade dele na terra. Abra a sua Bíblia aí. Abra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36.
Hoje eu quero partilhar essa mensagem. É uma mensagem de Deus aos pecadores. Tem pecador aqui, irmão? Glória a Deus por isso. Porque onde habitou o pecado, superabundou a graça. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Ontem eu vi uma ministração e o pastor falou algo que foi muito profundo. Ele falou assim: você sabe quando você vai ter certeza de que você está no centro da vontade de Deus? Quando você estiver rodeado de pecadores. Eu disse: muito obrigado, Senhor, então, porque nós estamos no lugar certo. Nós estamos no lugar certo. Lucas capítulo 7, no verso 36, a palavra de Deus diz assim: convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas, então os enxugava com seus próprios cabelos, beijava-os e ungia com perfume. Quando o fariseu que tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é uma pecadora. Disse Jesus ao fariseu: eu amo Jesus, irmão. Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Respondeu ele: diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta que me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até pecados perdoa? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia. Irmão, Jesus foi convidado para uma festa. A gente continua convidando Jesus para a festa. Vem, Jesus, vem na minha igreja. Vem, Jesus, vem na minha reunião. Vem, Jesus, vem na minha conferência. Jesus, vem na minha denominação. A gente continua a convidar Jesus. Como esse fariseu: vem comer na minha casa. Só que a Bíblia diz que do lado de fora tinha uma mulher pecadora da cidade. Nossas reuniões têm pedido para que Jesus venha, só que estamos convidando Jesus e deixando as pessoas de fora. Estamos convidando Jesus para um gueto religioso e deixando de fora aqueles que realmente precisavam estar junto com Ele. Estamos preparando banquetes para Jesus, campanhas, orações, vigílias, pedidos no monte, um grande banquete. Vem, Jesus, vem comer do meu banquete. Mas Jesus deixa esse povo de fora.
Jesus, deixa esse povo de fora, porque esse povo é pecador, Jesus. Deixa eles, porque como que eles vão entrar? Já imaginou, Jesus, se eu estou aqui na minha campanha de oração e entra um homossexual, Jesus, como que vai ser? Já imaginou, Jesus, se a gente está aqui num culto de adoração ao Senhor e entra alguém que adulterou? Não, Jesus, não, nós queremos só o Senhor, mas deixa eu te dar uma notícia. Jesus até vem, mas quando ele vem, ele abre a porta para o pecador entrar. Por isso que todo lugar onde Jesus começa a habitar, onde Jesus começa a fazer moradia, tem uma característica: é cheio de pecador. É cheio de pecador, não é cheio de santo, é cheio de gente pecadora. Porque gente com muito pecado tem muita fome de Deus. Gente com muito pecado tem muito desejo de conhecer Jesus. Irmão, você não tem noção. A gente conversa muito, a pastora principalmente, a gente conversa muito com homossexuais, travesti, com gente nas drogas. O Saulo sabe disso. O Saulo também comum, conhece muita gente. Irmão, você não tem noção. A gente acha que esse povo é um povo que não quer Deus. Não, eles querem mais Deus do que a gente. Eles falam de Deus com tanta esperança. Eles ainda têm uma pureza no coração ainda. Porque Deus não condenou aquele que não conhece. Deus condenou a igreja que, o conhecendo, deixaram eles de fora. Está chegando o dia, irmão. Está chegando o dia que a mesa vai estar posta. Que a mesa da festa vai estar posta como está aqui hoje. E que os pecadores vão olhar lá para dentro e vão dizer assim: eu não fui nem convidado. Mas você quer saber de uma coisa? Eu não preciso de convite. Eu não preciso de convite. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar por baixo dessa mesa. Eu vou me jogar nos pés dele e deixa falar o que quiser. Eu não sei você, mas comigo foi assim. Quando eu me joguei aos pés de Jesus, eu era igual essa mulher para pior. Se eu fosse esperar um convite da religião para entrar, o máximo que ia acontecer, eles iam me deixar lá no fundo. Mas eu não esperei o convite da religião. Eu olhei para o meu Senhor, para o meu amado, e fui atraído pelo olhar dele. Eu acredito que essa mulher, quando ela chegou na porta, ela olhou para Jesus. Eu tenho certeza que ele olhou para ela. E não tem quem resista ao olhar de Jesus. Não tem quem resista ao olhar do Deus presente. Ela não quis participar do banquete. Ela não ficou desonrada porque ela não foi sentar na mesa. Ela não chegou e entrou na festa e disse: não, eu tenho direito a comer essa comida. Ela não entrou na campanha de oração para dizer: eu tenho direito dessa bênção, eu tenho direito dessa cura, eu tenho direito desse carro. Não, ela não entrou para sentar na mesa, ela entrou para adorar o Senhor. Você tem que entrar nesse lugar aqui para adorar o Senhor. Ela se jogou nos pés. E a Bíblia diz que ela carregava um vaso chamado de alabastro. Era um material que eles usavam para fazer vasos naquela época. Era quase que nem uma porcelana. E nesse vaso de alabastro era usado para colocar perfumes raros. A Bíblia diz que essa mulher era uma pecadora. Quando a Bíblia se refere a mulheres pecadoras nessa época, a Bíblia diz sobre prostitutas, mulheres sem marido, mulheres sem casamento, sem filhos. E naquela época elas eram muito discriminadas. Elas viviam uma vida à margem da sociedade. Assim como tem muitas igrejas vivendo assim. Igrejas que são consideradas por muitos aí como igrejas que estão se prostituindo. São igrejas que estão se prostituindo, porque a verdade é que eles aceitam tudo. Não, nós aceitamos tudo, irmão. Vou falar de novo para você aí, ó. Não aceitamos tudo, aceitamos todos. É diferente. Não aceitamos tudo, aceitamos todos. É diferente, muda o verbo, muda a frase. Essa mulher, com esse vaso, ela fez uma coisa que as prostitutas da época faziam. Elas juntavam perfume
E quando elas tinham uma quantidade grande de perfume, elas iam pedindo, os homens iam dando, elas iam fazendo programa, e os homens iam pagando elas com esse perfume, porque tinha um alto valor. E aí, quando elas tinham um vidro cheio, um vaso cheio, elas chegavam para algum homem e propunham para eles: você quer casar comigo? Eu te dou o meu perfume, eu te dou o que eu tenho de mais valor, mas casa comigo e me tira dessa vida. A igreja brasileira está juntando perfume há muitos anos. Passamos por momentos muito difíceis. Fomos rotulados, generalizaram as coisas, colocaram, nivelaram a gente. Um monte de gente vai para a internet bater na igreja, falar que a igreja não tem jeito mais. Irmão, tem muita igreja ainda adorando o Senhor. Não é todo mundo que é igual, não. Tem muitas igrejas que estão vivendo o meio do processo, mas o desejo que elas têm é de casar. A igreja quer casar com o noivo. Tem muita igreja que está vivendo como prostituta, mas está juntando recurso em Deus para se casar com o noivo de novo. Essa mulher chegou com esse vaso. Quando ela olhou para Jesus, ela não teve dúvida. Ela entrou, se jogou aos pés dele. É como se ela estivesse dizendo: casa comigo, casa comigo. Toma aqui tudo que eu tenho. Eu te entrego tudo que eu tenho, porque a única coisa que eu preciso é casar com você. Tudo que a gente precisa é casar com Jesus de novo. Tudo que a gente precisa é pegar aquilo que a gente acha que é precioso, aquilo que a gente tem dado tanto valor, e fazer como essa mulher fez. Quebra esse vaso nos pés de Jesus. Quebra esse vaso nos pés de Jesus. Entrega para Ele a tua adoração que vale a pena. A tua adoração que diz que você é um adorador, que você não está ali negociando nada. Porque tem muita gente pegando essa unção, esses vasos cheios de unção, que é para derramar no noivo, para derramar em Cristo. Deus está dando unção para a igreja. Estamos enchendo os nossos vasos de alabastro. Deus está dando unção para louvor, unção para pregação. Deus está enchendo a gente de unção. Sabe para quê? Não é para se prostituir, não é para negociar, não é para achar alguém interessante. Não, é para você, quando encontrar com Ele, entregar tudo para Ele, dizer: tudo é teu, inclusive eu. Inclusive eu. Pega isso. Só faz uma coisa: casa comigo de novo. Casa comigo de novo. Me tira desse lugar de religião, desse lugar aonde a festa é feita e a gente fica de fora. O vaso de alabastro, irmão, ele era largo embaixo, e ele afinava assim no pescoço, para que quando se despejasse o perfume, caísse só gotas. Para você ter uma ideia do valor que isso tinha. Aliás, do preço que isso tinha. Porque a gente tem uma confusão entre preço e valor. Nós estamos vivendo num mundo que comercializamos o Evangelho. Nós estamos achando que as coisas no reino de Deus têm preço. Você quer ver uma coisa que me pilha demais, irmão? É quando alguém diz assim: eu estou pagando preço. Eu estou pagando preço. Não, meu marido voltou para minha casa porque eu paguei o preço. Que preço que pagou? Não teve preço. O único preço que foi pago foi o preço do sangue do Cordeiro na cruz. Esse foi o preço derramado. Esse foi o preço que foi pago. Não, no reino de Deus as coisas não são por preço, são por valor. Por valor, por valor. Jesus, quando quis nos salvar, Ele não perguntou para o diabo quanto que custava. Ele não perguntou o preço. Ele foi lá e entregou a vida, porque Ele sabia o valor que a gente tinha. Não foi pelo preço, foi pelo valor. Deus não coloca preço na gente. Ele sabe o valor que nós temos. A unção de Deus não tem preço. Não é vendida, como muita gente diz.
Vamos fazer um curso. Vem aqui que nós vamos fazer um curso de 3 dias. E nós vamos te ungir a pastor, a apóstolo, a vice-deus. Isso não é vendido. Porque isso não tem preço. Isso tem valor. Não é por preço, irmão. É por valor. E ela estava com o vaso de alabastro. E quando ela entrou na sala onde Jesus estava, que ela se jogou aos pés de Jesus, a Bíblia diz que ela estava atrás dele. E eu digo que ela estava aos pés porque ela estava chorando nos pés. A Bíblia diz que ela regava os seus pés com lágrimas. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto que as lágrimas sumiram dos nossos púlpitos. Sumiram. Porque é mais fácil eu pregar uma mensagem de autoajuda. É mais fácil eu vir aqui dizer para você que você vai conseguir a vitória em Jesus. É mais fácil eu vir aqui dizer para você que tudo que você quiser Ele vai te dar. Que basta você fazer um sacrifíciozinho, dizer que você é crente, fazer um jejumzinho maior e Ele vai te dar. E essas mensagens de autoajuda estão secando os nossos pregadores, está secando os nossos púlpitos. As pessoas não têm mais lágrimas por Jesus. Como não ter lágrima? Como não se quebrantar diante daquele que entregou tudo que tinha? Como? Essa mulher diante de Jesus, ela começou a chorar nos pés dele. Por isso eu creio numa igreja que vai voltar a chorar nos pés de Jesus, irmão. A gente vai voltar a chorar nos pés dele. Não vamos fazer de Jesus um amuleto. Não vamos fazer de Jesus um ídolo de adoração. Não. Vamos entregar para Ele aquilo que nós somos. E quando ela chorava nos pés de Jesus, ela não chorava mais por tristeza. Mas agora ela estava chorando de alegria de alguém que tinha aceitado ela do jeito que ela era. Sabe o que mais me faz chorar na presença de Deus? É eu saber que mesmo sendo como eu sou, Ele me aceitou. Não tem como, né, irmão? Não tem como Ele chegar no lugar onde se reúne pecadores e te aceitar. Dizer, olha, a religião te deixou de fora, mas vem cá, porque eu te aceito, pode vir. Jesus nunca recusou um filho dele. Nunca. Pode ler a Bíblia toda. Jesus, Ele batia nos religiosos, Ele batia nos fariseus, mas Jesus não desprezava os filhos. Por isso que essa mulher, quando ela chegou, ela começou a chorar e começou a molhar os pés de Jesus, porque ela sabia que ela não podia estar ali, porque ela não era convidada, mas ao mesmo tempo ela tinha sido aceita pelo principal da festa. O fariseu, quando convidou Jesus, ele não lavou os pés de Jesus, porque naquela época, irmão, as pessoas chegavam para jantar, e uma forma de ser honrado no jantar era o servo da casa lavar os pés da pessoa. Lavava os pés para ela se assentar à mesa. E o texto que nós lemos, Jesus disse, olha, está vendo essa mulher? Eu entrei e você não deu água para os meus pés. Ou seja, Jesus está dizendo, você não lavou os meus pés. Ou seja, é como se a gente convidasse Jesus, mas não desse a honra para Ele. É como se Jesus entrasse e a gente quisesse só o favor. Eu quero só a bênção, eu vim buscar a bênção. Irmão, eu tenho uma agonia de culto que o povo chega assim e fala assim, quem veio buscar essa bênção? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Se você não entendeu até hoje que a bênção é você para essa cidade, em nome de Jesus, entenda isso hoje. Entenda isso hoje. Você não veio buscar a bênção, você veio entender a bênção que você já é. Bênção não é uma coisa que você pega, é um ambiente que você entra. Essa mulher sabia que ela não tinha sido convidada, mas que o convidado principal aceitou ela ali. Irmão, Jesus vai abrir a porta da igreja dele para muitos pecadores que estão lá fora.
Tem muita gente que já identificou aonde ele está, já sabe aonde ele está, já está com um vaso de alabastro na mão, está só esperando uma oportunidade para entrar e se jogar nos pés de Jesus. Tem um monte de gente assim. Vai ser o avivamento que vai acontecer. Vai ser o avivamento que vai acontecer. Ah, como vai ser legal. A gente vê que muitos anos a igreja achava que avivamento era o derramar do Espírito Santo sobre os crentes. A hora que eles verem quem Deus vai avivar, irmão, a hora que eles perceberem quem Deus vai avivar, Joel capítulo 2, e eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Não é sobre os crentes, é sobre toda a carne. É o que ele vai fazer. E essa mulher era a menor da cidade, era considerada a pior categoria. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Presta atenção aqui. Não menospreze as pequenas movimentações de Deus nos próximos anos. Não menospreze o que Deus vai fazer. Deus está mexendo em pequenas movimentações. São pequenas coisas que Deus está fazendo e a gente não está prestando atenção. Comece a prestar atenção para você ver o movimento do Descende que o Ramon participou. Irmão, não sei, a gente vive do lado de cá. Nós estamos vivendo do lado onde nós estamos entendendo a mensagem, não de uma super graça, mas da mensagem de um Deus que vem resgatar de novo um povo que tinha sido preso na religião. Nós estamos do lado de cá, mas existe o lado de lá. O Descende, apesar de ter sido algo que estremeceu a nação, mostrou a força que está acontecendo na igreja brasileira, também foi muito criticado. Foi muito criticado. Por que foi criticado? Porque as pessoas que estavam lá não eram do jeito que a religião achou que eles tinham que ser. Porque não reuniu os 3 estádios e lotou os 3 estádios de gente que usa a roupa que eu digo que eles têm que usar. Não encheu de gente que penteia o cabelo do jeito que eu acho que eles têm que pentear. Não encheu de meninas lá com o cabelo que não pode cortar, porque eu digo que não pode cortar. Não foi assim? Então eles criticaram, como os fariseus criticavam Jesus, porque esperavam o Messias como um rei, e o Messias veio num jumentinho. Num jumentinho. O povo que Deus está levantando não é o povo que a religião está esperando. Por isso, não menospreze o que Deus está fazendo através de gente que você olha e fala, ixi, fala, como assim? Ela era menor. Assim como Mefibosete, a história de Mefibosete, o filho de Jonathan, amigo de Davi, neto do rei Saul, que nasceu na realeza, nasceu neto de rei, nasceu no palácio, nasceu cheio de riqueza, nasceu com a vida boa, mas que aos 5 anos de idade viu a casa cair, literalmente. Aos 5 anos de idade ele viu o avô e o pai serem mortos numa guerra. Aos 5 anos de idade ele viu o exército inimigo indo para a cidade para dominar o lugar aonde ele era sangue azul, aonde ele era descendente do rei. Com 5 anos de idade, o menino que acordou, amanheceu com sangue azul, neto do rei Saul, agora se via como um fugitivo de um rei morto. Assim como nós, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, você pode não saber, mas você é filho do rei. Você é filho do rei. Eu sou filho do rei. Você também. Mas o que não quer dizer que em algum momento da caminhada a gente tem algumas perdas. Não quer dizer que em algum momento da nossa vida nós não precisamos passar por alguns processos que nos façam entender o que Deus está fazendo, o que de verdade Deus está levantando. Queridos, Mefibosete, quando o exército invadiu a cidade, a mulher que cuidava dele, a babá, a ama da época, pegou Mefibosete e quis fugir com ele. E no que ela quis fugir com ele, a Bíblia relata que ele sofreu uma queda. E quando ele sofreu uma queda, ele quebrou os artelhos, ou seja, ele quebrou as pernas. E a Bíblia diz que ele ficou coxo, ou seja, ele ficou aleijado. O menino de 5 anos agora, que era neto do rei, agora estava fugitivo, sem nada e ainda por cima aleijado. Talvez você não está entendendo por que você parou de andar. Talvez você não está entendendo
Por que que você estava tudo certo e de repente virou tudo de cabeça para baixo? Talvez você está aqui hoje, você entrou assim. Sabe aonde esse menino foi levado? Ele foi levado para um lugar chamado Lodebar. Lodebar era o lixão de Israel. Era a terra árida. Era o lugar aonde ninguém ia. Era o lugar dos despejos dos lixos. Foi para uma casa morar no lixão. Neto do rei, realeza, morando no lixo. Por isso que quando eu passo nos lugares, que eu passo no lixão, que eu passo em alguns lugares, eu vejo gente catando comida no lixo. Quem já viu isso aqui? Você já viu? Eu olho para ele e Deus fala assim para mim: é meu filho, é meu filho, seu irmão, Lúcio, seu irmão, tá no lixo aí, mas é da realeza. O menino tá no lixo. Só que um dia, Davi, que era a representação de Deus, Davi, que era a figura que simbolizava Deus no Velho Testamento enquanto governava Israel, ele acordou de manhã e ele perguntou para os servos: tem alguém da casa de Saul para que eu possa agir com a bondade de Deus? Querida, a gente pode estar no lixo, pode estar morando na rua, pode estar nas drogas, pode estar desviado, que um dia o rei acorda cedo e pergunta: tem alguém lá da igreja do Pirapitim? Tem alguém daquele povo que se reúne lá todo domingo, toda quinta, para que eu possa agir com a minha bondade? Aí veio um servo chamado Ziba. Ziba aqui representa o Satanás, coisa ruim, que difama. O Ziba chegou, e o Ziba era servo da casa de Saul. Ele tinha servido a Saul, agora ele servia a Davi. Davi perguntou e Ziba chegou e falou: rei Davi, tem sim alguém da casa de Saul. Tem, mas é aleijado. Tem, rei, tem alguém sim da casa de Saul, mas está morando no lixo. É como se ele estivesse dizendo: tem sim, Senhor, mas está usando droga. Tem, mas está se prostituindo até. Tem, mas está pecando todo dia. Sabe o que Davi falou para ele? Não interessa, vai lá e traz ele para mim. É o que Deus está dizendo aqui hoje. Está pecando, irmão? Está difícil? O diabo está dizendo que você está sujo. O diabo está te acusando diante de Deus. Está dizendo: não tem jeito, está no lixão. Ih, tá coxo, não anda mais. Isso não tem jeito. Olha, Senhor, eu sei que o Senhor é rei, eu sei que o Senhor tem um bom coração, mas assim, vou te falar a verdade, desiste. Não, isso não tem jeito. Não, isso aí não tem mais solução. Deixa isso. Não perde seu tempo com isso. E Deus está dizendo: eu não perguntei a sua opinião, eu só perguntei aonde estava. Então agora que você me disse, então agora eu quero que traz ele para mim. Você imagina o menino, imagina o Mefibosete. O Mefibosete que cresceu no lixão, que cresceu com as pernas quebradas, que sabia que o avô e o pai tinham perdido o reinado exatamente para Davi. Davi que assumiu o reinado de Israel, e naquela época, quando um rei assumia o reinado, ele acabava, ele matava com toda a descendência do outro rei, ele acabava com tudo, porque ele não queria que ninguém se levantasse contra o seu reinado. Só que ele não sabia que Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Deus ainda está levantando muitos Davis nessa geração. Gente que acredita em gente. Gente que acredita que tem jeito. Irmão, estava vendo o testemunho da Sônia aqui ontem. Meu Deus do céu. Eu sei a história do Saulo e do Tiago de cor salteada. O Saulo é de dentro da minha casa, meu irmãozão. A gente anda junto para todo lado. O Saulo já me contou várias vezes, mas ontem ouvindo da boca da Sônia, minha alma doeu. Minha alma doeu. Saber quantos anos esses meninos estavam nas drogas. Ela disse que o Saulo chegava nu em casa, porque vendia a roupa para comprar droga. Aí eu olho para o Saulo hoje e para o Tiago. Eu olho para os dois servindo a Deus. Um adorando ao Senhor, o outro pregando. Os dois casados, os dois com filhos. Aí eu olho para eles e Deus grita comigo, milagre. Eu olho para o outro, Deus grita, milagre? Milagre, eu creio em milagre. Sabe por quê? Porque eu ando com um. Eu ando com um milagre. Eu ando, ele nem sabe. O tanto que ele me inspira nos dias difíceis. O tanto que eu olho para ele e Deus fala assim, acredita em milagre. Eu coloquei um milagre para andar junto com você. Você não está entendendo. Eu creio. Você precisa crer. Davi mandou buscar Mefibosete. Mefibosete chegou aleijado. Eu imagino que ele chegou com as muletas. Naquela época não tinha cadeira de roda. Chegou com as muletas diante do rei. E ele já deve ter pensado, acabou minha vida, né? Porque quem foi buscar Mefibosete foi Ziba. E Ziba é a representação do Satanás. E ele deve ter chegado lá pro menino e deve ter falado assim, ó, deixa eu te dar uma notícia ruim. O rei mandou te chamar, nós te achamos aqui. Pode ir, vamos, arruma tuas coisas e vamos embora. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão, tem muita gente que veio parar na igreja porque o diabo trouxe. Tem muita gente que veio parar na casa do Senhor porque o diabo trouxe. Ele nem sabia que ele estava trazendo para Deus. Ele achou que estava trazendo para matar. Ele fez tanta coisa ruim que ele achou que ia matar. De repente ele entregou para Deus. Porque até o diabo trabalha para o Senhor. O diabo é só o Satanás é só um cachorro bravo na coleira. De vez em quando Deus solta a coleira dele para ele ir lá fazer o serviço para Deus. E depois Deus recolhe ele de novo. Ziba foi lá, pegou esse menino e trouxe para o rei. Ele deve ter chegado morrendo de medo. Morrendo de medo. E eu penso que ele chegou com as muletas. E a Bíblia diz que quando ele viu o rei Davi, a Bíblia diz que ele prostrou o rosto na terra. Agora você imagina, irmão, uma coisa é você andar. Uma coisa é você ter duas pernas boas para andar. E você chegar diante de um rei e você se ajoelhar e depois você se prostrar. Agora você consegue imaginar isso com alguém que era aleijado? Sabe o que o Mefibosete fez? Jogou as muletas e se jogou no chão. Por isso é que Deus quebra as pernas da gente de vez em quando. Que é para você não fazer cerimônia de adoração. Quando você tiver que se prostrar, você tem que se jogar. Você não tem nem oportunidade de falar assim, vou fazer bonito aqui, eu vou me render ao Senhor, mas bonito, assim, com pose de rei. Não, ele quebra suas pernas para você chegar diante dele e falar assim, não quero essas muletas mais, quero mais nada. Quero mais nada. Eu estou aqui, seja feita a tua vontade. Ele se jogou nos pés de Davi. E isso não é adoração, é um adorador. Que adoração manipula. Adorador se rende. Adorador se entrega, se joga. Se jogou nos pés de Davi, esperando a morte. Irmão, eu vou ser sincero para você, muitas vezes na minha caminhada eu cheguei diante de Deus e eu esperava era a morte. De tanto pecado. Era tanta coisa ruim que quando eu ia para o meu quarto eu tinha temor e tremor. Eu entrava para dentro do quarto e quando eu começava a orar eu esperava que Deus, como se Ele fosse mandar um raio e me matar. De tanto que eu tinha pesar com os pecados. O Mefibosete fez exatamente isso. Caiu aos pés do rei e falou, agora é meu fim. E eu penso que o Davi
pegou o Mefibosete pela mão, colocou de pé de novo e falou assim: você não está entendendo por que eu te trouxe aqui. Sabe as terras que eram do teu pai? Eu vou devolver para você. E tudo que essa terra produzir, eu vou dar para você. E o Satanás do Ziba, que estava maldizendo você, eu vou colocar ele para trabalhar para você. Ele vai trabalhar para você. Ele vai cultivar a terra e te dar o fruto para você agora. Só que tem mais uma coisa, Ziba, que eu vou fazer. A partir de hoje, você come na minha mesa, junto com os meus filhos. Sabe por quê, Mefibosete? Porque talvez você não sabe, você era muito criança, mas eu tinha uma aliança com seu pai. Eu tinha uma aliança com Jonathan, seu pai. Por isso que eu digo que tem muito filho desviado que vai voltar para os caminhos do Senhor, porque Deus tinha uma aliança com os pais. Aleluia, irmão. No deserto, o povo que saiu do deserto era uma geração que se perdeu no caminho. Mas quem herdou a terra prometida foi os filhos, porque Deus tinha uma aliança com os pais. Talvez você está achando que teu filho está perdido. Se você tiver uma aliança com Deus, fica tranquilo. Fica tranquilo. São os herdeiros da terra. Aí o Mefibosete foi colocado na mesa. Agora você imagina uma coisa: o menino que estava jogado fora, agora estava de volta na mesa. E você pensa o seguinte, eu pensei isso, eu imaginei a cena. Os filhos de Davi, a Bíblia diz que eram guerreiros. A Bíblia diz que Salomão era muito belo, era bonito, era inteligente, era um cara sábio. As filhas de Davi deveriam ser muito bonitas, filhas do rei, bem tratadas. E o Mefibosete, coitadinho, foi criado lá no lixo, aleijado. Você consegue imaginar o jantar como é que era? Eu fico imaginando. Serve o banquete na casa do rei. E começa a vir os filhos. Aí vem Aminon. Aminon, guerreiro, forte, bonito, alto. Desce a escada do palácio e assenta na mesa. Depois vem Tamar, a princesa, filha do Davi, linda, bonita, perfumada. Entra pela sala e senta na mesa também. Aí vem Salomão, sai do escritório, inteligente, cheio de sabedoria. Desce também as escadas e se assenta na mesa. E no meio dessa chegada dos filhos, ouve-se um barulho de muleta batendo no assoalho do palácio. Vem Mefibosete, coxo, aleijado, mas em direção à mesa. Em direção à mesa. Não como um intruso, agora como um convidado. Não como alguém que elabora uma adoração, como um adorador do que Deus é. Vem para a mesa e se assenta na mesa. E aí sabe o que eu vi? Que Deus me trouxe à mente. Que na mesa tinha uma toalha. E essa toalha cobria as pernas não só dos filhos perfeitos de Davi, mas também cobria as pernas de Mefibosete. E Deus falou para mim: Lúcio, essa toalha se chama graça. A minha graça que encobre os teus pecados. A minha graça que encobre a tua incapacidade de andar. Na minha mesa, Lúcio, todos são iguais. Iguais. Todos são iguais. Para a gente concluir,
Essa mulher, voltando na mulher que entrou com o vaso de alabastro, a Bíblia diz que ela regava os pés de Jesus com lágrimas e que ela também enxugava com os cabelos. Irmão, naquela época, uma mulher só soltava o cabelo para ter intimidade com o marido. Uma mulher judia, ela não soltava os cabelos. Era como se ela mostrasse os seios. Quando uma mulher soltava os cabelos, era como se ela estivesse mostrando uma parte íntima do corpo. Era como se ela estivesse mostrando os seios para alguém. E diante de Jesus, perdão, irmão. E diante de Jesus, essa mulher não teve dúvidas. Ela chegou e soltou os cabelos. Sabe por quê? Porque ela sabia que ela podia ter intimidade com ele. Ela sabia diante de quem ela estava. Ela sabia que diante dele não tinha que ter cerimônia, não tinha que ter nada. Ela falou: eu estou diante do noivo, eu estou diante daquele que vale a pena. E ela soltou os cabelos, enxugou os pés dele com os cabelos e começou a beijar os pés. Nós sabemos que a Bíblia diz que nós devemos cumprimentar as pessoas com ósculo santo. Ou seja, é um beijo de boas-vindas. É quando a gente beija uma pessoa e é como se a gente estivesse dizendo para ela assim: ó, seja bem-vinda. Principalmente a cultura judaica. É um ósculo santo. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela não parava de beijar os pés de Jesus. Era como se ela estivesse dizendo: olha, eu sei que você me aceitou aqui sem eu poder. Eu sei que eu estou aqui agora porque eu não merecia. E eu sei que eu estou diante do Senhor aqui como uma pecadora, como uma prostituta, alguém que não merecia nada. Mas eu queria continuar beijando os seus pés para dizer assim: o Senhor é sempre bem-vindo na minha vida. O Senhor é sempre bem-vindo na minha vida. O Senhor é sempre bem-vindo na onde eu estiver. Como o Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar. Dizer sempre para Ele: o Senhor é bem-vindo aqui. Sabe, irmãos, a gente precisa entender o que Jesus disse para ela depois. Porque quando Jesus disse para o fariseu, falou: você não lavou meus pés, não ungiu minha cabeça, ela ungiu meus pés. Você não me cumprimentou com o ósculo santo, ela não parou de me beijar. E aí, sabe o que os fariseus falaram? Se ele fosse profeta, ele saberia quem é que toca nele. Esse é o engano da religião, irmão. Esse é o problema da religião. Porque a religião acha que Jesus é profeta. Nós achamos que nós temos que viver de profetada. Eles erraram feio. Porque quando ele disse assim: se ele fosse profeta, ele não era profeta, ele era o Messias. Ele não era profeta, ele era o Messias. Não confunda profeta com Messias. Por isso que tem gente idolatrando homens, idolatrando pessoas que têm uma revelação de Deus. As pessoas idolatram homens. Não, são só profetas. Não são Messias, não são Messias. E aí eles disseram: se ele soubesse, ele não deixaria ela fazer o que está fazendo. E Jesus então virou para o fariseu: irmão, entenda uma coisa. O problema não estava na categoria fariseu. Quando a gente fala fariseu, dá-se a impressão de que fariseu era uma coisa demoníaca. Não. Fariseu eram pessoas que estudavam a Torá. Era gente que conhece a letra, conhece a palavra. Eram homens que cuidavam do templo. Eram pessoas influentes. Só que o problema não era no título fariseu, mas era no sistema ao qual os fariseus estavam inseridos. Porque não é problema tu ser crente, não é problema tu ser cristão. O problema é se você se enquadrar num sistema religioso. Porque tem gente que diz assim: é crente não presta. O problema não está no rótulo de ser crente, o problema está no falta de entendimento. Se você se inserir no meio de um processo religioso, aí sim você tem problema. Não era o rótulo, era o sistema. E aí então o fariseu falou isso para Jesus. Jesus virou para ele. E Jesus é o cara, irmão. Jesus podia ter, eu fico pensando, gente, era o Filho de Deus, escutando uma barbaridade dessa. Mas sabe de uma coisa que eu aprendi? Jesus também amava aquele fariseu. Jesus ia morrer por ele também. Sabe essa pessoa que você odeia? Ai, pastor, eu não odeio ninguém. Pronto, pecou 2 vezes, porque eu odeio porque mentiu. Amém? Quem nunca fez uma listinha de pessoas assim e fala: Deus, mata esses aqui para mim? Nunca fez, irmão? Você tá doido? Já fiz demais.
Depois eu arrependi, falei, Deus, mata não, só tira de perto. Depois eu falei, não, Deus, dá só uma gripe forte, um coronavírus, né? Mas não mata não, não mata não. Aí depois você fala assim, não, Deus, põe ele perto de mim. Fala, não, Deus, traz ele para andar comigo. Aí depois fala, Deus, tá bom, vou lá pedir perdão para ele. É assim que funciona, tá? Então você vai no processo aí. Aí Jesus virou para o fariseu com amor e falou para ele assim: tinha 2 homens, um devia 50 denários e o outro 500. E o credor, sabendo que eles não tinham condição de pagar, perdoou ambos. Quem você acha que mais amou o credor? E o fariseu respondeu: aquele o qual a dívida era maior. É claro, irmão, se você deve 50 reais para uma pessoa, aliás, outra pessoa deve 50 reais e você deve 500, aí você chega para o cara que você está devendo junto com o outro. Aí o cara fala, não, eu sei que vocês não têm condição de pagar, você me deve 50 reais, está perdoado. E olha para você e fala assim, não, você deve 500, mas você também está perdoado. Cara, eu vou te falar um negócio para você. O cara que foi perdoado por 50 reais, ele até achou bom, mas o cara que foi perdoado dos 500, esse cara amou o que aconteceu ali. Jesus virou para ele e falou assim, você julgou bem, porque quem muito é perdoado, muito ama. Sabe por que eu amo Jesus? Sabe por que eu adoro Ele? Porque eu fui muito perdoado. Eu não devia, não era 500, não, eu devia 5 milhões. Era muita coisa, eu devo, é imensurável a minha dívida com Ele. Ele olhou para mim e falou, você nunca vai ter condição de pagar isso. Deixa que eu pago para você lá na cruz, meu filho. Eu já paguei. A promissória de dívida eu rasguei. Você está perdoado. Como não amar? Como não querer servir? Tem gente que fala para mim, fala assim, nossa, mas como que você foi virar pastor? Você podia ter tentado a empresa de novo. Você era um cara inteligente. Ainda me chama de burro, né? Porque diz que eu era, né? Eu era inteligente. É. Você podia ter tentado de novo. Ele não sabe o tamanho da dívida que eu tinha. Ele não sabe o tamanho do perdão que eu recebi. Ele não sabe por que eu adoro Ele desse tanto. E Jesus virou para ele e falou assim, quem pouco é perdoado, pouco ama. Sabe por que tem gente que não ama muito Jesus? Porque ele não entendeu o quanto que ele deve. Então ele acha que ele não deve nada, então ele também não ama nada. É o religioso. O religioso acha melhor do que os outros. Bota defeito em todo mundo. Critica batismo. Critica o jeito que adora. Critica a música. Critica tudo. Porque ele não sabe ainda o tanto que ele deve. Quem pouco foi perdoado, pouco ama. Mas quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe quais são os adoradores que Deus está levantando nesses dias agora? São os que muito foram perdoados. É gente que foi muito perdoada. Eu queria que você fizesse uma análise aí agora da tua vida. Pensa quantas coisas você fez que entristeceu o coração do Senhor. Quanto você ficou devendo para Ele. Olha o tamanho da dívida, irmão. Mas eu queria dizer uma coisa para você. A cédula que pagou a tua conta se chama graça. A graça que te achou lá naquele quarto de motel. A graça que te achou lá naquela mesa com cocaína. A graça que te achou lá naquele sangue do assassinato. A graça que te achou lá naquela relação homossexual. Essa é a cédula que pagou a conta, que rasgou o escrito de dívida, e que a única coisa que Ele pediu, agora que você foi muito perdoado, então muito ama.
A gente está sofrendo uma amnésia gospel. Gente, irmão, eu vejo gente que eu conheço, eu caminho há muito tempo, que tinha a vida mais bagunçada que você puder imaginar, fez tudo de errado e mais um pouco, teve um encontro com o Senhor, e o Senhor disse: está perdoado tua dívida. Só que aí, ao invés de seguir o que Jesus disse, então agora muito ama, começou a fazer, sabe o que, irmão? A ir para a igreja criticar os outros, ir para a igreja falar mal dos irmãos que estão chegando, criticando o casamento do irmão sem entender que Deus tinha restaurado o dele, falando mal dos filhos dos irmãos sem saber que Deus restaurou o filho dele. Esqueceu, teve uma amnésia gospel. Deus te perdoou, rasgou a sua dívida, mas Ele pediu uma coisa, então agora muito ama, muito ama. Tem gente que fica, gente, vocês não sabem tanto que eu sou perguntado disso. Ai, por que você anda com esse povo? Porque eu ando com outra gente que não é daqui, irmão. Você me vê aí em algum lugar aí, em nome de Jesus, já vai quebrando sua religiosidade. Eu não ando só com crente, não. Eu não pratico o que eles praticam, mas eu não tenho crise nenhuma de andar com eles. Sabe por quê? Porque eu fui muito perdoado e agora eu muito amo. Eu muito amo. Não tem. Ai, mas ele está pecando. Vocês são um povo separado. Nós somos separados para alcançar, salvos para salvar, cheios para encher. É isso. Irmão, que em nome de Jesus, sai daqui hoje não querendo elaborar uma adoração para o Senhor. Saia daqui hoje como um adorador, alguém que o adora, independente da situação, independente do que vai acontecer. O mundo lá fora, você vive nele. Não vamos começar a tratar a igreja como algo separado, não. Não, Jesus disse, Ele fez uma oração ao Pai. Ele falou assim: Pai, eu rogo por eles, porque eu, Pai, eu não vou ficar muito tempo com eles, mas eles, Pai, estão no mundo. Irmão, deixa eu te dar uma notícia. A igreja não é esse prédio aqui. Você não pode institucionalizar o evangelho. Eu sou da igreja Sal da Terra do Pirapitinga, então eu tô... Não, irmão, você está no mundo. Você está sujeito a todo tipo de tentação, de provação, de tribulação. Você está sujeito a ser seduzido, você está sujeito a ser induzido a roubar, você está sujeito a fazer um monte de coisa, porque você está no mundo. E Jesus não orou ao Pai e disse: Pai, tira eles do mundo. Não, Ele disse: Pai, eu rogo para que o Senhor os proteja. Que o Senhor os proteja. Você vem para cá para você entender que o teu Pai não quer que você saia desses ambientes, mas que você seja iluminado por Ele para levar salvação. Salvação para esses lugares. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Vamos sair desse lugar, amém? E vamos entrar no lugar onde tem verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Gente que entendeu. Em nome de Jesus, amém? Fica de pé no seu lugar. Irmão, sabe uma receita para a gente começar a nos transformarmos em adoradores do Senhor? A receita é simples. João Batista já dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uma igreja regada de arrependimento é uma igreja que vai carregar a presença do Senhor. Uma igreja arrependida são pessoas que vão entrar em lugares e não vão precisar dizer nenhuma palavra. As pessoas vão se quebrantar só de você chegar.
Porque junto com você chegou a presença do Senhor. O rosto iluminado, a presença em nós. Moisés, quando entrava na presença do Senhor, ele tinha o rosto iluminado, porque não era a glória em, era a glória sobre. E com a medida dos dias se passavam, Moisés ia perdendo o brilho do rosto. Aí ele colocava um véu, para as pessoas acharem que ele ainda tinha a glória de Deus, e para respeitarem ele, porque era alguém que carregava a glória. Mas aí o apóstolo Paulo vai lá na frente e escreve algo. Ele diz: nós não somos como Moisés, que coloca o véu no rosto. O apóstolo Paulo estava dizendo: Moisés fazia isso porque ele tinha uma glória sobre. E essa glória sobre é uma glória passageira. A igreja fica buscando glória em glória, de vitória em vitória. Deixa eu dizer isso para você, isso é passageiro, irmão. Essa glória é passageira. Deus pode te dar uma vitória aqui, aleluia, glória a Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito que você faça um pedido e Deus atende a oração, atende imediatamente. Eu tenho testemunho disso, de pessoas que oraram e foram atendidos na hora. E isso é bênção, isso é glória, mas é a glória sobre. Porque se você ficar só nisso, essa glória se esvai. Daqui a um tempo você nem lembra. Você nem lembra mais. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo: nós não precisamos desse véu mais. Sabe por quê? Porque agora nós não queremos a glória sobre, nós queremos a glória em. Nós queremos a glória em nós, de modo que esse rosto nunca vai parar de brilhar. A presença de Deus, presença em nós. Precisamos ser dispostos a viver isso, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor um pouco, para a gente encerrar. Você pode declarar essa canção? Diga ao Senhor, diga a Ele: eu quebro o meu vaso, porque eu sei que eu fui perdoado assim que eu te vi. Eu quebro.
O que é precioso para você? São seus filhos? O que é precioso para você é o teu casamento? O que é precioso para você é a tua fé que está esfriando? O que é precioso para você é entender quem Deus é? É isso que é precioso para você? Então deixa eu dizer uma coisa. O Espírito Santo está dizendo para você, então você tem coragem de quebrar isso aos meus pés? Você tem coragem de entregar isso para mim? Você tem coragem de entregar os seus filhos para mim? Você tem coragem de entregar a tua família para mim? Você tem coragem de entregar essa fé desfalecida e deixar eu te incendiar de novo? Você tem coragem? Então eu te convido essa noite. Quebra esse vaso. Quebra esse vaso. Quebra esse vaso aos pés do Senhor. A tua presença vale mais. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ama os que são ousados, que são extravagantes na sua presença. Você tem que quebrar algum vaso aqui essa noite, irmão. Você precisa entregar alguma coisa aos pés do Senhor. Eu sei que aqui nós não temos muito espaço, mas os meninos chegam para trás. Eu sei que já tem gente entregando tudo aqui na frente. Tem gente que já está impelido pelo Espírito Santo. Então, se você está precisando entregar alguma coisa aos pés do Senhor, aproveita a presença dEle aqui e vem para os pés dEle. Entrega, querido. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Entrega isso para Ele hoje. Entrega a tua casa. Entrega os teus filhos. Entrega a tua vida a Ele. Diga a Ele, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Ei! Isso, derrama na presença dEle. Diga: a tua presença salva a minha casa. A tua presença salva meus filhos. A tua presença traz a minha vida para o eixo de novo. Derrama na presença do Senhor. Derrama na presença do Senhor. Tua presença vale mais. Declare, igreja, declare: a presença dEle vale mais. Eu quebro o meu vaso, Senhor. Eu quebro o meu vaso, Senhor.
Tem gente aqui hoje que até queria vir aqui na frente fazer isso, mas o diabo está dizendo para você, sabe o que? Não vai não, porque você é aleijado, espiritualmente você não anda. Você até é da realeza, mas você está com as pernas quebradas, espiritualmente você não anda. Eu queria dizer uma coisa para você, querido, nem que seja de muleta, sai e vem. Chega aqui, joga as muletas para o lado e diz assim: eu quero o Senhor. Porque hoje Ele está te trazendo de volta para a mesa dEle. Ele está te trazendo de volta para a casa dEle, para a mesa do banquete, Senhor. Traz, Deus, traz de volta, Deus, traz de volta, Senhor. Ei! Ei! Não importa o preço. Ei! A tua presença vale mais. Ei, eu quero fazer algo profético aqui essa noite. Você me empresta essa bandeira? Você me empresta ela? Sabe, Deus, faz muitos anos que a tua igreja nessa nação brasileira está recebendo perfume precioso. A gente usou esse perfume durante muitos anos para negociar. Vendemos a tua unção em paninho ungido. Vendemos a tua unção em campanhas mirabolantes. Mas eu queria fazer algo profético aqui hoje, Senhor. Eu queria dizer para o Senhor que a nação brasileira, a partir de agora, ela vai quebrar esse vaso nos teus pés. Nós vamos ser os adoradores que o Senhor diz que nós somos. A nação brasileira vai quebrar o vaso nos pés de Jesus. Tudo que o Senhor nos deu de precioso, nós vamos devolver aos teus pés. E nós vamos declarar: tudo é do Senhor. O que vale a pena é entregar para o Senhor. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, Pai, em nome de Cristo Jesus, Deus, olha de novo com misericórdia e graça para esse povo. Olha de novo para essa nação de arrependidos. O teu Espírito tem se movimentado sobre nós nos últimos dias agora de maneira sobrenatural, e tem nos levado ao arrependimento, Senhor. Por isso, Deus, agora nós quebramos esse vaso aos teus pés. Toda a unção derramada sobre o Brasil, nós devolvemos agora para o Senhor, para o único que é dono da unção e da glória. Nós nos colocamos rendidos aos teus pés, porque não importa, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais, Deus. Ei, Espírito Santo, ei, Senhor, vem com força sobre a nação brasileira. Vem com força sobre a nação brasileira. Ei, nós nos colocamos na posição daqueles que entenderam quem o Senhor é. E hoje nós entregamos tudo. Nós entregamos tudo, tudo aos teus pés. Tudo aos teus pés, Senhor. É o teu povo, Senhor. Nós oramos aqui agora para que o Senhor sabe o que foi derramado aqui. O Senhor sabe a preciosidade que foi entregue agora.
está tudo pronto, Senhor. O vaso, pouco importa. O que importa é que nós entregamos hoje para o Senhor. Eis aqui os seus filhos. Eis aqui aqueles que entenderam. Eis aqui aqueles que quebraram o vaso hoje. Que não querem uma adoração elaborada, são adoradores de verdade. Não querem os teus presentes, querem a tua presença. Por isso, Deus, derrama agora sobre eles da tua misericórdia e do teu perdão. Libera sobre eles agora, Deus, o teu perdão. E eu declaro agora sobre a vida de vocês. Ei, olha aqui para mim, vocês que estão aqui na frente. Olha para mim aqui, olha aqui, olha aqui. A palavra de Deus para vocês hoje aqui é a palavra da Bíblia. Deus hoje está dizendo para vocês, vocês entenderam o tamanho da dívida que vocês tinham. Vocês entenderam o tamanho da dívida. Mas eu, o Senhor, estou dizendo para vocês hoje, vocês estão perdoados. Vocês estão perdoados. Não importa o tamanho da conta, vocês estão perdoados. Agora, faz um favor. Ajam como alguém que muito ama. Encontre as pessoas na rua e não aponte o dedo para elas. Não diga mais que elas não são merecedoras porque elas não estão no mesmo lugar que você. Não diga que elas não terão um encontro com Deus porque elas estão envolvidas nas drogas ou no homossexualismo. Não diga mais isso, não diga mais isso. Diga para elas simplesmente: eu sei o quanto eu tenho que te amar, porque eu sei o quanto eu fui perdoado. Eu sei o quanto eu tenho que te amar, porque eu sei o quanto eu fui perdoado. E eu declaro isso sobre a vida da igreja agora. Eu declaro isso sobre a vida da igreja agora. Vocês foram muito perdoados, muito perdoados. Então agora saiam daqui hoje e muito amem, muito amem, muito amem, muito amem, muito amem, muito amem, muito amem. Aleluia, querido, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. É. Louvado seja o teu nome. É. Erga suas mãos aí. Ah, Jesus. Que o amor de Deus Pai, que se manifestou na graça do Filho Jesus, que mesmo pregado na cruz, insultado e humilhado, disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Para que hoje houvesse sobre nós um Espírito, o Espírito Santo, que promove consolo e que promove a comunhão da igreja. Por isso, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui hoje como alguém que foi muito perdoado e que agora muito ama, em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda esse nome santo mais uma vez. Aleluia! Estamos encerrados, querido. Dá um abraço no irmão aí. Diga para ele.